Imagine comigo a seguinte situação. Você tem 4 anos e está no prezinho. Entre brincar na caixa de areia e na hora do soninho, você tem algumas atividades, como começar a conhecer o alfabeto e o nome das coisas. Então, em uma das atividades no meio da tarde, você está na frente de uma caixa de giz de cera. Não é como se você nunca tivesse visto ela antes. Só está, como eu posso dizer, diferente agora. Tem algo mais atrativo nela. Então você abre a caixa com seus dedinhos rechonchudos e puxa um giz de cera amarelo. No caso, aqui entre nós, o que parece ser o mais gostoso. Mas não era isso que você queria. Ainda com o giz de cera amarelo na boca, claro. Você começa a fazer outros rabiscos e outros rabiscos que aos poucos começam a fazer mais sentido para você. Então naquele primeiro momento, naquele primeiro traço, algo começou. Agora 2020, uns 16 anos depois, você com seus 20 anos já na faculdade e tentando realmente sobreviver esse ano, continua desenhando. Mas agora você acha um dos álbuns de família, uma foto sua comendo um giz de cera e com rabiscos familiares ao fundo. E aquele sentimento volta. Você não sabe porquê, então abre um novo arquivo no Photoshop e espera. Quando você olha seus amigos, professores e artistas que tanto admira, tudo parece tão fácil. Mas por quê? Por que na hora de concretizar isso, você não consegue nem ao menos sair da folha em branco? Acho que agora é o melhor momento para eu e você procurarmos a resposta dessa história juntos. Então, voltando aos tempos de escola, não muito tempo atrás, quando você ainda riscava na carteira, sim, eu sei que você fazia isso, os traços começam a fazer um pouco mais de sentido. Tanto pela construção dos personagens, que já começavam a mostrar um pouco do seu estilo e dos caminhos que você pretendia seguir na sua arte, mas ao ver os outros, ainda mais profissionais da área desenhando, parece tudo tão fácil. Aqui o resultado não se apresenta tão concreto por conta dos esforços. Então, conciliar as preocupações da vida de estudante, seja com as provas finais e apresentação de trabalho, ainda é complicado. Tanto porque o futuro com a criação de arte, por enquanto, parece bastante nebuloso. Desenhar começa a se tornar mais que um hobby, e vira um foco. No caso, o objetivo, já que o mundo da arte se abre aos nossos olhos como a conquista e a aventura que buscamos durante muito tempo. Algo que antes era uma galáxia tão distante, agora é o tesouro mais próximo de nossas mãos. Mas, mesmo assim, precisamos estudar e muitas vezes refletir mais que os outros para entender melhor o que a gente está fazendo. Porque parecer ser fácil não significa nem um pouco que esse caminho vai ser fácil. Como eu comentei em outro vídeo, no desenho renderizado a gente esquece muito do processo por trás de tudo aquilo. Então agora, para chegar no resultado esperado, só nos resta uma coisa a fazer: sentar na cadeira e desenhar. Porque o estudo tanto na arte, assim como em qualquer outra coisa, exige esforço e dedicação para se encontrar resultados concretos. Algo que por si só vai te fazer refletir muito sobre as escolhas de caminho e sobre a sua dedicação para tudo isso. E cada dia que passa, cada estudo fica cada vez mais fácil. Mas para isso é necessário algo chamado responsabilidade. Porque a consequência do desleixo vai recair sobre você. Não sobre os amigos que te chamaram para a festa, ou sobre a cama que você tirou um cochilo quando era o seu horário de estudar. Mas isso é um problema relacionado, além do foco, também para a percepção de tempo. Tanto do trabalho dos outros, quanto para os nossos próprios esforços. Pois da mesma forma que não conseguimos ver o processo completo de estudos, reflexões e referências para se construir um desenho bonito, também não conseguimos comparar corretamente os resultados esperados com os resultados que os outros apresentam. Isso principalmente quando caminham ao nosso lado na nossa jornada de aprendizado, porque percebemos ali o resultado mais do que os problemas que foram superados para chegar até essa conclusão. Assim como é fácil julgar de forma equivocada os outros e seu trabalho, também é fácil simplificar todo o esforço e dedicação e tempo de estudo de uma pessoa. A gente não está com ela em todos os momentos do seu dia, em todos os seus esforços para saber qual foram o peso desses bons resultados. Então a gente vai ter diversas formas, tanto de aprender, quanto até mesmo de lidar com essas falhas e frustrações em toda a nossa jornada, para se tornar o artista que a gente quer ser um dia. Por isso, a preocupação com o tempo e a atenção devida que damos às nossas responsabilidades, precisamos também ficar atento ao que deixamos de fazer, por mais que a nossa rotina já esteja cheia. Estudar por muito tempo, ou até mesmo trabalhar por muito tempo em algo, não significa que é produtivo.
Você sim vai conseguir criar e desenvolver melhor sua experiência nessa área, mas é só olhando atentamente aos estudos e atitudes que podemos perceber realmente se estamos estudando da forma mais eficiente ou até mesmo atrasando nosso progresso em meio a exercícios desnecessários. Então, tão importante quanto o tempo de estudo é como se utiliza das ferramentas que já tem para produzir, construir e fundamentar melhor o caminho que a gente quer trilhar. Aqui o investimento, assim como o equilíbrio, é algo que deve ser pensado com cuidado. Pois se algo custa dinheiro, por mais que você não aproveite bem o curso, as ferramentas que tem, você sempre pode trabalhar para recuperar o que gastou. Quando algo lhe custa saúde ou até mesmo te deixa machucado, como uma tendinite, você pode se recuperar e fazer tratamentos. Mas quando algo te custa tempo, não existe forma de recuperar o que foi gasto, e muito menos uma espécie de troco. Sendo assim, a única coisa que a gente pode fazer é lidar com essa perda e compreender melhor o que aconteceu para que na próxima vez consigamos aproveitar ao máximo as ferramentas que temos agora, no tempo que temos agora. Mas, ô Lucas, me diz aí, o que o tempo tem tanto a ver com alguém querer desenhar, parecer mais fácil? Tipo, tô entendendo que tem algum sentido aí no que tu tá falando, mas ainda tá muito longe de uma conclusão isso aí. Eu concordo. Tem muito a ver, por ao invés de falar só de tempo ou de estudo, agora a gente precisa falar da nossa vida e do que a gente tá fazendo com ela. Olha, não buscando um sentido, calma. Não vai ter crise existencial no vídeo de hoje. Pensa comigo, quando a gente nasce, a gente cresce, a cada segundo, a cada batida do seu coração, estamos cada vez mais próximos do nosso último instante de suspiro. Porém, não nascemos prontos. Para um bebê começar a andar, precisa de 10 a 18 meses. Um adolescente passa por transformações na pré-adolescência para poder chegar até um corpo adulto que vai levar anos. Então, assim como andar de uma criança ou aprender a lidar com os primeiros passos da vida adulta, a arte e os estudos progridem, pois ao insistir em se dedicar a cada dia mais a esses novos objetivos que estamos buscando construir, começamos o processo de amadurecimento artístico, o qual vai ajudar a fundamentar as escolhas que vamos fazer durante essa jornada e para concluir os nossos objetivos. E assim como a maravilhosa animação BoJack Horseman disse uma vez... Depois melhora, hã? Todo dia melhora um pouco. É? Mas você tem que correr todo dia, essa é a parte difícil. Mas melhora mesmo. Então começar é difícil, mas a cada vez que escolhemos tentar novamente fica mais fácil. Então o tempo em que dedicamos e nos concentramos em lidar com nossos objetivos vira uma parte importante do processo, pois a constância leva a resultados. E tudo vai depender do tempo que dedicamos a isso. Então a gente tem a capacidade de lidar com o tempo com o melhor que temos. Mas o problema é que, além de ser uma forma mais eficiente de lidar com ele, precisamos entender o que estamos fazendo e se isso é o nosso melhor. Estamos buscando ainda se dedicar mais a ser uma versão cada vez melhor de nós mesmos, porque o nosso corpo e o mundo ao redor está em constante evolução. E parar de se desenvolver ou optar além por uma saída mais fácil para enfrentar as situações desconfortáveis do aprendizado é também se acomodar com a situação e a forma que a gente está agora. E como eu disse antes, o tempo gasto não volta. A única coisa que temos no lugar dele é a lembrança de momentos mal aproveitados e de uma angústia, que pode nunca ser superada dependendo de como não aproveitamos. Mas acho que precisamos ainda pôr em proporção para entender o real peso do tempo e de como que você que está em casa nessa quarentena agora pode aproveitar cada momento que tem disponível. Mas pergunta então para um estudante que não passou no vestibular o valor de um ano. Pergunta para a Gabi do Utopia o valor de um mês antes de tudo fechar para a quarentena. Pergunta para o aluno dos intensivos da escola o valor de uma semana. Pergunta para os seus amigos que estão ansiosos para se encontrar no fim disso tudo o valor de 1 hora no último encontro de vocês. E pergunta para alguém que perdeu uma pessoa querida esse ano o valor de só mais 1 minuto para suprir aquelas saudades da pessoa que se foi. Eu não tenho a solução de como você pode usar o seu tempo melhor, mas eu sei que você pode tentar o seu melhor para lembrar do peso de cada minuto e segundo da sua vida investido no que você realmente ama. E isso pode ser a maior diferença no seu futuro, pois ao estudar os fundamentos, buscar entender novas técnicas e formas de produção, além da gente esquecer de todo o processo, esquecemos de todos os anos desprendidos para focar realmente no que a gente está criando. Então agora estamos olhando para a nossa nova layer, e não é só um traço de um estudo que a gente está vendo, mas a gente começa a trazer para o papel uma linha que levou toda a nossa vida para se concretizar e finalmente quebrar o silêncio de uma folha em branco.